Olá, meu nome é Lilian, sou enfermeira do SAMU, e nós vamos falar agora um pouquinho sobre traumatismo raquimedular. O traumatismo raquimedular, aqui nós vamos fazer uma abordagem geral dentro da perspectiva de suporte básico e tentar reconhecer, entender, compreender um pouco mais como que se dá esse fenômeno, como se dá esse processo, como que ocorre esse processo lesivo, né, de trauma raquimedular, e dentro da perspectiva de abordagem dos principais cuidados em suporte básico. Lembrando que o traumatismo raquimedular, ele alcança uma perspectiva importante dentro de uma perspectiva de problema de saúde pública importante. Alcança uma população economicamente ativa, uma população jovem, e nós temos aí dados e uma estimativa importante, tanto a nível mundial como a nível de Brasil. Então, as lesões medulares, elas ocorrem em 80% dos traumas, né? Da coluna, né? Então, eu tenho uma estrutura óssea que muitas vezes lesiona, na maioria das vezes lesiona a medula, que passa por dentro da coluna, que a gente vai ver já já. E a gente tem aí dentro do Brasil, no Brasil ainda, aproximadamente 40 novos casos por milhão de habitantes, né? As principais causas, né, dentro do ranking, aí a gente tem como a maior incidência a arma de fogo, os acidentes automobilísticos, dentre eles, principalmente a moto, queda de altura, mergulho em águas rasas, impacto, né, objeto, corpo, até dentro do esporte, né, a gente ainda tem uma incidência alta de lesões da coluna vertebral, queda da própria altura, principalmente no idoso, né, e as agressões físicas. Então, nós temos no traumatismo raquimedular um problema de saúde pública com grande repercussão sobre uma população jovem, né? E isso tem grandes desdobramentos em relação à produtividade, em relação aos comprometimentos, em relação à estrutura de saúde pública, a estrutura de atenção hospitalar e pré-hospitalar que precisa ser fornecida a esse paciente. Para a gente compreender um pouco mais, ainda dentro dessa epidemiologia, nós temos alguns aspectos importantes em relação ao tipo de trauma, né? A maioria das lesões, elas ocorrem a nível cervical. Principalmente dentro da transição toracolombar que a gente vai entender aqui. E uma associação importante é a maioria dos pacientes, boa parte dos pacientes vítimas de TCE, traumatismo crânioencefálico, eles têm um TRM associado. Então, 5% dos TCEs, né, e 25% dos TRMs têm um TCE moderado associado. A estimativa é importante e o nível de alerta importante. Mas para a gente compreender melhor o que é isso, o que é trauma raquimedular, por que esse nome raquimedular? Porque eu posso estar comprometendo apenas a cauda equina e não a estrutura medular. Vamos entender direitinho. Mas, conceitualmente, é qualquer trauma na coluna vertebral que acarreta lesão neurológica, comprometendo ossos, ligamentos, estruturas neurológicas. E você tem uma correspondência aí de comprometimento sensório-motor. Então, revisando rapidamente aí os principais aspectos em relação à anatomia e funcionalidade da coluna e essa fisiopatologia, o que nós temos? Nós temos um arcabouço, uma estrutura óssea que acomoda uma medula no seu interior. Então, essa estrutura óssea, ela tem toda uma articulação, um sincronismo, para acomodar essa estrutura mole que é a medula. Essa medula, ela é subdividida, ela é contínua, na verdade, né? Ela tem uma continuidade em relação ao cérebro, então nós temos a estrutura, né, encefálica, que ela se modifica naquela estrutura que passa ali ao redor do forame magno, que é o tronco cerebral, e ela continua, né, ao longo de toda essa estrutura óssea, como medula óssea. Então, aquelas meninges, aqueles revestimentos, dura mater, aracnoide, pia mater, ela se continua ao longo da medula. Isso é importante, porque o líquido, ele circula ao longo do espaço subaracnoide e ele faz ele transita, ele desloca dentro do cérebro, né, do espaço subaracnoide, ele circula e ele circula ao longo da coluna nesse espaço subaracnoide e volta. E isso é importante, principalmente em relação às questões do processo infeccioso. Então, se eu tenho um comprometimento ao longo da coluna, né, e eu interfiro, ocorre interferência, ocorre comprometimento desse espaço subaracnoide, eu posso estar levando, inclusive, processo infeccioso para
dentro da calota craniana, porque esse líquor, ele circula. Um outro aspecto importante, então, em relação a essa anatomia, é que eu tenho uma série de estruturas ósseas acomodando essa estrutura medular. Essa estrutura medular, ela tem a sua correspondência, ela é subdividida tanto dentro das suas estruturas ósseas como das suas estruturas medulares. Então, nós temos vértebras, estruturas ósseas, que acomodam essa medula, que didaticamente elas são subdivididas em regiões por conta da sua morfologia. Então, são 7 vértebras cervicais, 11 torácicas, 5 lombares e 5 ossos fundidos na região sacra e 5 ossos fundidos na região do tórax. Acontece que saem, né, por entre esses espaços do arcabouço ósseo, essa medula e os seus ramos para inervar todas as partes do corpo. Então, quando nós temos esse processo avaliativo que ocorre, nada mais, nada menos, nós estamos avaliando essas inervações. E, para isso, a gente precisa lembrar desses 2 conceitos, dermátomos e miótomos. Então, no momento que eu faço a avaliação desse paciente em relação à sua percepção sensório-motora, o que nós estamos avaliando ali? Os dermátomos e os seus miótomos. Então, os miótomos, que são as fibras musculares, né, aquele grupo de axônios que inerva um determinado músculo, ele é um miótomo. Acontece que um miótomo, ele inerva um determinado, mais de um músculo, e cada músculo, ele, né, grupo muscular, ele é inervado por mais de um miótomo. Isso faz com que a gente não tenha uma correspondência específica de um grupo de miótomo para um determinado grupo muscular. Isso é bom, porque senão a gente poderia ter processos lesivos muito mais comprometedores a nível de inervação dessas raízes nervosas. Um outro conceito importante é o de dermátomo, ou seja, no momento que eu avalio essa percepção sensorial, se ele tem, né, sensibilidade na região da pele, eu estou avaliando um dermátomo, ou seja, aquela área da pele, ela é inervada por um determinado grupo axonial, que corresponde a uma determinada raiz nervosa, que corresponde a uma determinada correspondência na altura da coluna. Então, no momento que eu avalio aquela área, dentro da perspectiva sensorial, eu estou avaliando essa correspondência de forma indireta. Também, grupos, né, de dermátomos. Então, a gente não tem um único dermátomo, né, com uma correspondência única dentro dessa raiz, mas a gente tem grupos que nós podemos reconhecer. Então, quando nós fazemos esse processo avaliativo, a gente reconhece esses principais grupos. Para a gente entender um pouco melhor, vamos poder compreender em relação aos principais grupos, seja de miótomos, seja de dermátomos. Então, no momento em que se faz essa avaliação da motricidade, e de algumas correspondências, algumas clínicas do paciente, estão avaliando determinados grupos, ou de miótomos ou de dermátomos. Então, na região da altura, na região da coluna cervical, que são 7 vértebras, mas eu tenho 8 pares de nervos, né, espinhais saindo ali, eu tenho ali as suas devidas correspondências. Então, se eu tenho um comprometimento lá na altura de C1 a C5, eu posso ter comprometimentos importantes da musculatura respiratória, comprometimento de toda a musculatura dos braços e também comprometimento dos membros inferiores. Principalmente correspondências a nível de C1 a C3. Então, se eu tenho comprometimento cervical, e isso ocorre muito principalmente com aquele sistema de golpe contra golpe, onde eu tenho uma flexão, uma hiperflexão ou hiperextensão da coluna e do pescoço, eu posso ter ali grandes comprometimentos na primeira porção cervical. E isso desencadeia repercussões importantes, principalmente a nível de respiração. Por isso que comprometimentos a nível de C1 e C2, dificilmente a pessoa consegue comprometimentos importantes, comprometimentos complexos dessa raiz nervosa que sai ali a nível de C1 e C2. Dificilmente a pessoa consegue ter um padrão respiratório, então compromete intensamente tanto a musculatura diafragmática como a musculatura intercostal e a musculatura acessória.
Então, esse paciente que não consegue respirar. Difícil, né? O que ocorre, às vezes, de forma precária, mas ainda um pouco residual, com comprometimentos de C3 para baixo. Mas, de um modo geral, C1 e C3 são comprometimentos importantes, onde dificilmente o paciente ele consegue sobreviver, chegar no intra-hospitalar sem um suporte ventilatório. Por isso, a área cervical é uma área tão nobre. É uma área que requer tanto cuidado, que requer muita atenção em relação a esse processo. Um outro grupo de miótomos importantes, que a gente pode, inclusive, avaliar nesse processo inicial, são os comprometimentos que ocorrem a nível de C5, C6 e C6, que, normalmente, quando você tem comprometimentos importantes de flexão, o paciente, ele consegue, às vezes, contrair o músculo, mas ele não consegue movimentar o braço. Tá? E ele tem comprometimentos importantes em relação à mobilidade, ele não consegue mexer, mas às vezes você consegue ver o músculo tremendo. Então, ele não tem comprometimento, ou é um comprometimento parcial, ou ele não é um comprometimento cervical tão alto. Correspondências, né, comprometimento a nível de C6, C7, C8, você pode ter também uma percepção, principalmente com o movimento de pulo. Então, o paciente, ele tenta pegar alguma coisa, mas solta, ele não consegue sustentar. Então, ele tem um comprometimento tanto de punho como de mão. Né? Isso é uma correspondência direta aí dos miótomos de C6, C7, C8. De um modo geral, comprometimentos nessa transição cervical torácica, né, C8, né, esses ramos, esses nervos espinhais de C8 até T1, a gente ainda pode ter comprometimentos da questão da respiração, mas só que mais discreto. Por isso que essa altura de lesão, de segmento, às vezes se mantém, se preserva a parte respiratória. O paciente ele não desatura tanto na cena, ele é um paciente que ele mantém drive respiratório, mas ele pode ter comprometimentos importantes. Ele não movimenta o tronco, ele tem, às vezes, essa pitose, que é clássica aí de lesão de T1. Você percebe que está calor, mas o paciente não soa, né? Mas ele pode ter ali preservado o movimento do braço. Né? Então, ele é uma lesão alta, mas é uma lesão que não comprometeu a nível de estruturas cervicais. A região torácica é uma região que requer bastante atenção, mas, ao mesmo tempo, ela não é tão comum, não se observa tantos processos de trauma raquimedular na região torácica, por conta das costelas. As costelas, os arcos costais, dão uma certa sustentação na coluna vertebral, mas, quando ocorre lesão, normalmente são lesões de grande gravidade, porque a região torácica ainda ineva a parte respiratória, área nobre. Então, e além de tudo, o leito medular, ele é mais apertadinho, ele é mais estreito, né? Então, o forame, ele preenche, a medula preenche quase todo esse espaço, não tem uma diferença de espaços ali, ele é muito apertado, mais do que em outros segmentos. Então, normalmente, lesões dessa altura torácica, quando ocorre lesão do arcabouço ósseo, normalmente você tem uma correspondência de lesão medular. E a gente tem aí alguns miótomos importantes que vale a pena a gente lembrar, que é T2, entre T2 e T4, a gente tem comprometimento de membros inferiores, tronco, perda de sensibilidade na altura dos mamilos, T5 e T8, tronco inferior já não é tão ele consegue ter preservado aqui. E a gente observa muito isso na parte da expansão torácica, né? Ele consegue ter grandes expansões, né, da respiração, né, com essas lesões torácicas baixas. Né? E a gente tem uma linha aí, né, dos miótomos, nós vamos ver agora, que são a altura da clavícula, a altura dos mamilos e a altura da cicatriz umbilical, como sendo os três principais níveis. Né? Uma atenção especial para a transição tóraco-lombar. E no momento da avaliação, no momento que eu estou lá analisando aquele paciente, dedilhando ali todo aquele corpo vertebral, tentando palpar a flutuação, se tem lesão, se tem comprometimento, fratura, eu preciso ter uma atenção nessa transição tóraco-lombar. Porque 15% das lesões medulares ocorrem nessa posição. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura mais inflexível a nível torácico e uma grande mobilidade a nível lombar. Além de ter uma estrutura, a estrutura óssea lombar ela é mais robusta.
Então, esse processo de transição com diferença anatômica gera grande fragilidade. E ocorrem lesões de formas muito pontuais nessa região. Então, é uma região que precisa ser investigada, requer a atenção do avaliador, né, essas transições, tá? E, de um modo geral, então, L2, L5, força, entorpecimento, o paciente, às vezes ele refere muito isso, eu estou com fraqueza nas pernas, né? Então, ele movimenta, mas ele refere fraqueza nas pernas nessas porções mais inferiores, né? E lesões sacrais, onde você tem, às vezes, perda ali, né? A reflexia aí dos esfíncteres, né? Então, o paciente, ele urinou na cena, ele evacuou na cena, chama-se atenção, que às vezes ele tem preservação de movimento sensório-motor nos níveis altos, preservação do movimento dos braços, movimento das pernas, mas ele teve perda de esfíncter, liberação de esfíncter. Epa, eu posso ter ali um comprometimento sacral. A gente tem uma incidência grande aí nos esportes, né? Patins, né? Aquelas posições de queda sentada, né? Onde o paciente que cai sentado, ocorre muito fratura do cóccix, né? E para a gente compreender um pouco melhor como que se dá essa estrutura medular, existem vários tratos, mas 3 deles nós conseguimos avaliar nesse processo externo, sem diagnóstico de imagem, né? Então, a gente fala assim, caramba, como é que a gente consegue avaliar a medula de forma mais criteriosa? No geral, ao criterioso. E a gente pode ter grande acurácia em relação a essa abordagem inicial. 3 tratos chamam a atenção, que é o trato córtico-espinhal, trato espinho-talâmico, colunas dorsais. Trato córtico-espinhal, porque começa lá no córtex, termina lá nas... então, o nome é de acordo com essas correspondências, né? Como que se avalia? Esse paciente, ele responde estímulo doloroso, contratura voluntária e involuntária, ele mexe, ele movimenta as pernas de forma voluntária. E no momento que você toca, esse músculo responde, isso eu estou avaliando aí trato córtico-espinhal. Então, no momento que a gente avalia o toque leve, aquela agulha, está funcionando o acesso, ou então o paciente, ele percebe que tem alguma coisa beliscando ele ali, eu estou avaliando o trato espino-talâmico. Em termos de localização, exatamente nesse anel medular aí, né? O H medular, que tem os corpos axoniais, e as suas raízes axoniais aí nessa parte branca e cinza, né? Que é o chamado H medular. Então, tem várias áreas aí. 3 áreas que elas podem estar sendo comprometidas de forma separadamente, são esses tratos. Então, no momento que o paciente tem função motora preservada, mas ele tem alteração em relação à percepção ao toque suave, ele só consegue perceber um toque profundo, toque leve, ele não percebe, ele tem comprometimento do trato espino-talâmico e pode ter comprometimento nessas colunas dorsais. Então, a coluna dorsal, ela pode ser melhor avaliada, principalmente com diapasão, onde você consegue avaliar a vibração, mas, de um modo geral, a sensação de posição dos pés e mãos, ela me dá um indicativo, uma inferência de que as colunas dorsais estão preservadas nessa lesão, que ela pode ser uma lesão incompleta. Então, eu posso ter algumas inferências. Então, no momento que eu tenho toque leve, percepção do toque leve, eu tenho preservação do trato espino-talâmico, eu tenho percepção de vibração, então a coluna dorsal está preservada. Eu tenho apenas percepção de toque profundo, então apenas o trato córtico-espinhal está preservado. Então, são inferências e conceitos importantes para a gente entender o que nós estamos avaliando. Outro aspecto importante, né, em relação a essa anatomia, essa revisão da medula, é a questão da resposta autonômica. Então, eu tenho uma resposta voluntária do sistema nervoso central, resposta somática. Eu movimento meu membro porque eu quero movimentar, mas eu tenho respostas involuntárias. Essas respostas involuntárias, elas são desenvolvidas, elas são desencadeadas pelo sistema autonômico. E dentro deles nós temos os 2 grandes grupos aí, que é a resposta parasimpática e a resposta simpática. Né? A resposta simpática, o nervo vago ao longo da coluna, e ele tem aí a sua correspondência muito intensa em relação às funções gastrointestinais. Né? Então, por que é importante esse sistema simpático, parasimpático? Muitas vezes eu tenho a inibição desse sistema simpático, e eu tenho, às vezes, só respostas simpáticas.
quando eu tenho uma lesão medular. Isso acontece principalmente em lesões altas. E a gente tem uma situação muito clássica, onde a gente está lidando diretamente com o sistema simpático e parasimpático, que é a situação do choque neurogênico. Né? Mas, de modo geral, como é que funciona essa resposta simpática e parasimpática? Nós temos respostas, aí tem pré-ganglionares, ganglionares, a gente tem uma anatomia bem delicada ali, mas, de modo geral, o que a gente tem? Respostas simpáticas, como respostas, o que a gente chama, quando o paciente vai, respostas de fuga ou de luta, né? Então, no momento que eu preciso de aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a resposta vascular de frequência de compressão, estreitamento do vaso, respostas que vão me gerar essa intensidade, eu estou lidando diretamente com o sistema simpático. E a gente diz que a resposta do descanso é a resposta parasimpática. Descanso e respostas gastrointestinais, né? Porque eu tenho relaxamento do esfíncter, a evacuação, eu só urino por conta da resposta parasimpática, né? Então, a resposta digestória, vamos dizer assim, ela é uma resposta diretamente relacionada ao sistema simpático. Isso é extremamente importante, principalmente para a gente conseguir fazer alguns reconhecimentos aí. Então, esse sistema que envolve o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, com respostas, que são respostas involuntárias, mas respostas que atuam dentro da musculatura lisa, musculatura cardíaca, em cima das glândulas, né, das respostas, essas respostas hormonais, eu tenho esses dois sistemas trabalhando. Lembrando que a gente tem aí dois neuroreceptores, né, e neuromoduladores muito diferentes aí, né, que é a acetilcolina, sistema parasimpático, e a norepinefrina, sistema simpático, exatamente para trazer essas respostas. Então, aquele paciente que sofre lesão alta, principalmente lesões cervicais, torácicas altas, acima de T6, eu posso ter comprometimentos importantes do sistema da resposta simpática a nível de coração e a nível de vasculatura, aquela inervação dos vasos periféricos. Nesse momento, eu posso ter vasodilatação periférica por conta da inibição da resposta simpática de vasoconstrição e apenas a resposta parasimpática. Eu posso ter inibição da resposta simpática a nível de musculatura do coração, onde eu tenho a resposta simpática de aumento da frequência inibida, e eu tenho apenas a resposta parasimpática atuando. Então, eu tenho uma bradicardia. Por isso que a única condição de choque, onde eu vou ter dois mecanismos ocorrendo, que aparentemente são contraditórios, eles não são compensatórios, que é bradicardia com hipotensão. Isso precisa requerer atenção do examinador, do avaliador. Eu estou lidando com o paciente lesado medular, está conversando comigo. Na hora da avaliação hemodinâmica, esse paciente está hipotenso, ele está bradicárdico, então ele está limítrofe ali daquela frequência cardíaca EPA. Ele pode estar evoluindo com choque neurogênico. E o manejo do choque neurogênico é diferente do manejo do choque hipovolêmico que a gente está acostumado a fazer. E tem respostas autonômicas compensatórias. Então, no momento que eu tenho a ruptura do vaso, sangramento, o leito vascular com um componente com volume sanguíneo menor, eu tenho aquelas respostas vasoativas de tentar comprimir a periferia, por isso perifria, por isso, né, eu tenho a hipoperfusão periférica, aquelas respostas vasculares. Então, eu tenho um leito vascular que se autocomprime, né, que restringe respostas vasculares simpáticas, né? Então, eu tenho vasoconstrição periférica e eu tenho ali uma tentativa de aumentar a pressão. Não conseguiu, o leito vascular ainda está com pouco volume. Eu tenho aquela resposta de tentativa de compensação, resposta simpática, que é uma resposta bulbar, bulbo, com aumento da frequência cardíaca, tentando compensar esse volume. Frequência cardíaca não conseguiu compensar, a gente tem hipotensão. Isso, normalmente, são as respostas vasculares e de um sistema simpático parasimpático funcionando adequadamente. Mas aqui nós estamos lidando com uma lesão medular. E essa lesão medular alta, ela vai me dar diferentes respostas simpáticas e parasimpáticas. E isso não pode passar desapercebido no olhar do avaliador.
Então, paciente com lesões medulares altas, eu preciso ter essa investigação, essa inferência, que eu posso estar lidando com uma situação de choque medular a qualquer momento. Nós estamos lidando diretamente com respostas. A inibição dessa resposta simpática e apenas a resposta parasimpática. Então, entendendo um pouco melhor isso, voltando ainda para a estrutura anatômica lá da coluna vertebral, nós temos esse corpo vertebral, que ele é uma estrutura óssea que protege a coluna, né? Lá dentro do forame passa a coluna, né? A medula, né? Essa medula, partes moles, né? Acontece que esse arcabouço ósseo, ele é muito importante, né? Processo espinhoso, forames, parceiros, processo transverso, todos são muito importantes para acomodar essas raízes que estão saindo, né? Os nervos espinhais em relação à sua resposta. Raiz, né? Ramo dorsal e ramo ventral. Mas, para o processo do trauma, ele pode ter grandes repercussões, inclusive quando essas lâminas, essas facetas, elas ocorrem fragmentação e elas, às vezes, entram para dentro do leito medular. E pode comprometer alguns tratos e outros não. Por isso que, no momento que eu avalio sensibilidade, temperatura, toque profundo, toque leve, estou avaliando possibilidades de que essa medula ela pode ser comprometida, pode estar sendo comprometida numa parte e em outra não. Um detalhe anatômico importante são essas primeiras que a gente chegou a falar, né? C1 e C2. Por quê? Porque a comoda está saindo ainda do tronco cerebral. Ainda é aquela parte de transição do cérebro para a coluna. E controla essas funções vitais. Então, ali, a nível bulbar, eu tenho drive respiratório, eu tenho resposta em relação à frequência cardíaca. Então, lesões nessa área comprometem a questão de sobrevivência do indivíduo. Por isso que dificilmente a gente vê comprometimento de C1 e C2 e o paciente ainda tendo capacidade de respirar e capacidade de bater o coração. Lesões nessa altura são lesões extremamente graves. E um mecanismo que ocorre muito em relação à violência é o tal da síndrome do sacode bebê. Né? De repente, um pai aflito, agressivo, irritado, ele pega o bebê e ele sacode. Ocorre muito lesão de atlas e ápices com esse fenômeno. Então, a coluna vertebral se acomoda e a gente tem aí espaços, os discos intervertebrais, tudo uma estrutura anatômica para acomodar, trazer flexibilidade, trazer mobilidade, tudo pode estar lesionado nessa do trauma, né? Então, nós identificamos os miótomos, que são essas alturas, mas nós precisamos entender um pouquinho o que são os dermátomos. Tudo isso nós avaliamos, a gente já sabe fazer isso, né? A gente só está revisando aqui, entendendo um pouco melhor. Então, o que são os dermátomos? São áreas da pele, né? Axônios sensitivos, que trazem uma correspondência lá com a raiz nervosa, né? São muitos dermátomos. De um modo geral, a gente tem grupos gerais. Então, no momento que eu avalio linha da clavícula, sensibilidade, eu consigo perceber sensibilidade a nível da clavícula, eu estou com uma linha de dermátomo já de identificação. Sensibilidade somente da altura do mamilo para baixo, eu tenho uma correspondência em T4. Sensibilidade apenas do umbigo para baixo, eu tenho correspondência em T10, em relação ao comprometimento dessa área da coluna vertebral. Então, eu consigo fazer inferências gerais, só avaliando os principais dermátomos. Comprometimento, ele não tem percepção da altura da clavícula para baixo. Eu estou lidando com uma lesão a nível de C4, C5. O indivíduo não tem sensibilidade sensorial, sensório-motor. Ele não sente e ele não movimenta. Da altura do mamilo para baixo, eu estou lidando com a correspondência a nível de T4. Ele não tem percepção sensório-motora a nível de umbigo para baixo. Eu estou lidando com uma lesão a nível de T10. São aspectos gerais, que é o que a gente chama de avaliação de linhas. Esse é um critério avaliativo de nível de lesão. Entrando num processo de avaliação geral em relação à movimentação plegia, eu posso descrever isso lá na minha avaliação. Não, o paciente apresenta plegia incompleta, paraplegia completa, quadriplegia incompleta, quadriplegia completa, ou seja, ele movimenta 4 membros
ou apenas os membros superiores e inferiores, de forma parcial ou de forma geral, ou seja, é a hora que eu avalio a questão da força. O paciente movimenta o braço, mas ele está movimentando, está estranho, esse movimento não está adequado, não é um movimento normal. E eu posso qualificar melhor essa força, né? E classificar, né, dentro de uma avaliação geral ainda, inclusive, né? Dentro dessas avaliações gerais, a gente tem duas escalas. A escala de Frankel é uma escala ainda usada, mas ela foi substituída pela escala de Ásia. A escala de Ásia, ele traz uma acurácia maior. Normalmente, a gente não faz nem Frankel nem Ásia no pré-hospitalar, porque ele é um processo de um pouco mais de acurácia. Eles normalmente são avaliações que eu faço nesse segundo momento, no intra-hospitalar, entendeu? Dentro de uma avaliação secundária. Na avaliação secundária, eu posso aplicar, sim, Frankel e Ásia. Tá? Onde a gente, na escala de Frankel, eu tenho classificação Frankel, a lesão completa, da altura da lesão até de cima para baixo, né? Então, daquela altura da lesão para baixo, ele tem perda da função motora e sensitiva completa, Frankel. E Frankel tem preservação completa da função sensório-motora. Mas para avaliar força motora, eu preciso qualificar essa força. A classificação de força, ela existe dentro de um processo geral, né, que é essa classificação da RMC, que é pactuada dentro de todo o universo de avaliação neurológica, né, que são as graduações de força, de 0 a 5. Então, se eu quiser avaliar, se eu puder avaliar a força motora, como que eu vou avaliar força motora? Isso aí a gente faz lá na avaliação secundária, num processo, né, não dentro dessa avaliação inicial. Então, nessa avaliação inicial, eu avalio níveis. O paciente teve preservação de força, assim, assim, assim. Ele tem altura da cicatriz umbilical, níveis. Paraplegia, plegia, níveis. E eu posso ter uma acurácia nisso, num processo mais avaliativo. Como que se avalia força? E eu preciso trabalhar contra ou a favor da gravidade. Então, se o indivíduo ele tem paralisia total, não movimenta, eu não vejo nem o músculo contraindo, ele é um score 0. Ele tem uma contração visível, palpável. Eu sinto, eu toco no músculo e eu sinto ele contraindo. Quando eu falo, Senhor, tenta movimentar o braço esquerdo. E eu sinto o músculo movimentando, mas não tem músculo mexendo, mas não tem movimentação nenhuma. Nível 1. O que é movimentação sem força de gravidade? Então, eu preciso ajudar 100% desse paciente. Eu percebo que ele movimenta contra a gravidade, no momento em que eu faço, ele movimenta sozinho, ele mesmo consegue sustentar essa força gravitacional. Né? E quando eu aplico, né, uma força contrária à gravidade, eu faço um peso, é claro que é compatível, né, algo compatível com aquela natureza do paciente, idade e tal, e eu faço uma força contra a gravidade, ele consegue sustentar. Nível de força 4. E quando eu faço essa, ele consegue sustentar, mas ele ainda tem essa sustentação não tão 100%, esse é nível de força 4. E quando eu vejo que ele está compatível, homem, mulher, altura, idade, né? Idade compatível, né? Um idoso, um jovem, né? E eu vejo que essa força está 100% preservada, é um indivíduo sem qualquer comprometimento de força, nível 5. Então, a avaliação de força se faz dessa forma, e isso pode ser feito lá no processo secundário. Então, esses são os critérios avaliativos. E vamos entender um pouco como que se dão os mecanismos, os principais mecanismos de trauma. Isso requer muita atenção, porque é um momento que eu avalio, interpreto a cinemática do trauma. Esse mecanismo, ele me chama a atenção, ele tem que saltar os olhos. Ele tem que trazer uma representação e uma interpretação em relação a que tipo de evento eu posso estar lidando ali. Então, um mecanismo de trauma importante é o que a gente chama de sobrecarga axial. Normalmente, ele ocorre quando o paciente que mergulha em águas rasas. É esse mecanismo de trauma com essa força axial. Seja por cima, caiu um telhado, caiu uma telha, caiu um impacto sobre a cabeça. De laje, às vezes você atende muito paciente que a laje cai na cabeça, né? Ou uma telha cai na cabeça. Ou um paciente que pula de altura, né? Alturas a partir de 4, 5 metros, elas já são altamente significativas. Mergulho em águas rasas, ou seja, esse movimento axial, de força axial, seja por cima ou seja por baixo.
Normalmente, o paciente, ele ultrapassa o limite das curvaturas e ocorrem fraturas, né, e mecanismos de compressão, o principal mecanismo de compressão, o corpo vertebral, ele é todo destruído, ele é todo comprometido, principalmente nos segmentos das curvaturas. Curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lombar, curvatura sacral. E pode ter destruição de todo o leito medular, tá? Parcial ou total. Então, são mecanismos de trauma extremamente graves, que requerem muita atenção, que precisa chamar muita atenção. Então, paciente teve uma lesão quando ele mergulhou e bateu a cabeça. Chama atenção. Queda do idoso, ela é uma cinemática de trauma sugestiva, significativa em qualquer situação. Porque o idoso, ele faz todos os processos lesivos em relação a mecanismo de trauma na coluna. E a gente tem visto, né, a literatura, inclusive, aponta processos compressivos, inclusive com queda da altura do idoso. Um outro mecanismo importante é o de flexão excessiva, extensão excessiva, rotação excessiva, ou seja, hiperflexão, hiperextensão, hiperrotação, onde a gente tem aí os principais mecanismos de trauma envolvendo principalmente os acidentes automobilísticos, o capotamento, onde o paciente ele faz aquele processo rotacional. Né? Então, se você encontra um paciente dentro da cena, dentro de um veículo, e ele está rotacionado, e ele diz que ele não movimenta membros, né? Ele tem sinais de perda sensório-motora, e a cinemática sugere que o movimento rotacional possa estar lidando com uma situação de distração, né? A fratura por luxação ou fratura ou flexão por distração. São mecanismos graves, porque normalmente se rompe os ligamentos posteriores e você lida com uma coluna instável. Então, esse segmento precisa ser muito bem sustentado. Então, o manejo desse paciente, está consciente, está orientado, mas precisa ter um grande cuidado na preservação dessa coluna, com a estabilização. Porque eu posso estar lidando com um mecanismo de trauma altamente sugestivo. Normalmente, esses eventos ocorrem com colisão lateral, acidente automobilístico, queda da temperatura, principalmente no idoso, impacto do esporte, né? Aquelas projeções, a pessoa está na moto, a moto para, ele é projetado, né? E os atos de violência, que são impactos bem pontuais, né? E é esse mecanismo aí que está na foto, que é a síndrome do sacode bebê, que é um ato de violência que gera, muitas vezes, essas hiperextensões, hiperflexão. Um outro mecanismo, né, que tem a sua repercussão, principalmente em situações de violência, arma branca, arma de fogo, é a questão das lesões penetrantes. E a gente tem que ter um manejo especial com isso, né, porque eu não posso colocar o falar cervical, eu não posso estabilizar o paciente com a estabilização padrão que a gente costuma utilizar. Ela vai ter que ter uma outra adaptação. Mas como que eu faço? O paciente está com a faca transfixada aí no pescoço, o que eu faço? Estabilizo. Tanto tá como corpo estranho, nem que eu vá com uma estabilização manual, mas eu tenho que adaptar toda essa estabilização. Porque eu não posso colocar o falar cervical correndo o risco de comprimir essas estruturas e provocar uma segunda lesão, penetrando ainda mais esse corpo estranho. Existe uma síndrome, né, de Brown-Séquard, que é muito comum dos traumas penetrantes, porque corre um comprometimento desse trato córtico-espinhal, né? E essa perda sensório-motora, principalmente contralateral. E às vezes o paciente fala, eu não estou sentindo, está frio, minha pele. Ele teve contato ali na moto, ali naquele cilindro quente, ele fala, não estou sentindo, tá, queimou minha pele e eu não percebi. Então, essa perda de sensibilidade térmica é muito comum em traumas penetrantes, tá? Que faz parte dessa síndrome de C4. Então, de modo geral, o que o paciente pode apresentar no trauma raquimedular? Fraqueza, paralisia, perda da sensibilidade, que é a parestesia, dormência, formigamento. Formigamento é um tipo de dor neuropática. Então, formigamento, seja em braços, pernas, tórax, aonde for. Então, isso precisa chamar a atenção. São indícios de lesão medular, são expressões de comprometimento sensório-motor, né, de toda essa estrutura anatômica que nós acabamos de ver.
Então, a dor, ela chama bastante atenção, de um modo geral, ela é bem incidente, às vezes a dor, não acompanhada necessariamente de fraqueza, dormência, formigamento, né? A situação de defesa, ou seja, o paciente ele tem reatividade no momento que ele movimenta, onde ele percebe, às vezes, essa dor só no movimento de defesa, ou apenas uma contratura muscular, tá? Chama atenção para pescoço, costas, né? Deformidade na própria coluna, priapismo, que é a ereção peniana, no caso do homem, precisa chamar a atenção como um indício de lesão medular. Não é muito comum, mas às vezes até passa desapercebido. Choque neurogênico, que é o que nós vimos, também é um sinal que precisa ter atenção, que é aquela condição de hipotensão e bradicardia. Então, choque neurogênico. Nós falamos para a gente recapitular, aí normalmente ocorrem lesões acima de T6, cursam com bradicardia e hipotensão e precisa de um manejo cuidadoso, né? Diferente de choque medular. Muita gente confunde. Choque medular é simplesmente a perda dos reflexos, é a perda do tônus motor. Então, eu tenho uma reflexia, flacidez daquela altura da lesão para baixo. Isso é o que se chama de choque medular. Choque medular ele pode evoluir até mais de um mês, né? Normalmente, uma forma de verificar é controle esficteriano, né? Então, o paciente ele começa a perceber que as fezes estão saindo, então ele começa a perceber que está começando a ter controle esficteriano, às vezes é um indício do paciente estar em choque medular. Isso ocorre um mês, 40 dias, às vezes até meses depois. Mas essa condição inicial, quando eu tenho uma repercussão hemodinâmica, de bradicardia e hipotensão, ela pode ocorrer nos primeiros minutos, por causa do trauma. E a medula, ela se autocomprime, ela edemacia no canal medular. Por isso que esse choque medular, né, e essa perda sensório-motora, ela não pode ser o que é a correspondência, né, final. Então, dias depois, semanas depois, essa medula, ela desincha, ela volta a se acomodar e você tem aí uma percepção mais assertiva do arco reflexo e do que ficou preservado em termos sensório-motor. Então, esse paciente vira para você e fala, eu não estou movimentando minhas pernas. Isso quer dizer que eu estou paraplégico? E você vira e fala, não, ele pode estar ainda nessa condição inicial, né, do choque medular, onde ele tem essa resposta, né, dessa medula, ela se autocomprimir, ela edemaciar no canal medular e ainda não ter a correspondência exata do que ficou preservado a nível sensório-motor. Então, o que a gente faz? Como que a gente vai abordar esse paciente? Qual é essa abordagem, esse sequenciamento? Precisa ter atenção em relação a todo esse processo, o mecanismo do tal, das lesões associadas, lembrando que esse TRN, dificilmente um TRN isolado, esse paciente que tem outras lesões que trazem um comprometimento indireto. Então, a gente fala de que é um diagnóstico presuntivo, às vezes eu não tenho aquela dedução clara ali de qual é a lesão, qual o nível de comprometimento. Eu tenho esses indícios desse processo avaliativo que precisam ter essa percepção e essa interpretação. O que eu não posso deixar de fazer? Restringir essa coluna e fazer uma abordagem extremamente cuidadosa em relação a preservar toda essa integridade da coluna e não correr o risco de ter uma lesão secundária. Então, aquele arcabouço ósseo, aquela fratura no corpo vertebral, ela não pode jogar fragmento no leito medular, ela não pode pinçar uma raiz nervosa, ela não pode seccionar, ela não pode fazer uma distração, ela não pode fazer ali uma anteplistese, então ela não pode gerar um novo segmento lesivo. Por isso, esse cuidado extremo em relação à movimentação. Então, o que é a premissa básica? Restrição dessa coluna. Isso precisa ser extremamente cuidadoso para não provocar novas injúrias. Então, a restrição da coluna, ela precisa acontecer. Então, nessa abordagem primária, mesmo mnemônico, X, A, B, C, D, E, né? E nós temos aí os X para, né, lesões sanguinantes. Então, tem para qualquer paciente vítima de trauma, a abordagem dentro desse mnemônico. Por quê? Porque esse mnemônico ele traz os níveis de gravidade. Então, o paciente ele pode ter um TRM, mas ele está com um comprometimento torácico importante, ele pode ter um TCA associado, ele pode estar perdendo gás respiratório, precisar de oxigenação otimizada. Então, ele
o mnemônico XABCD é por onde você tem critérios de gravidade e comprometimento do nível de sobrevivência desse paciente. Então, se eu não intervenho em todos esses critérios, o paciente ele tem alto risco de vida. Então, se eu não intervenho numa situação sanguinante, uma amputação, aplico o torniquete, faço aquela contenção imediata, que posso comprometer a sobrevivência. Na via aérea, se o paciente não está com a via aérea férrea, está ali com fratura de face, jorrando sangue para a via aérea, se eu não aspiro esse paciente, se eu não retiro, se eu não, não contenho esse sangramento, ele pode comprometer, né, essa oxigenação e, inclusive, oxigenação cerebral, o paciente para. Então, obstrução de via aérea, seja o rebaixamento da base da língua apenas pela condição de inconsciência, onde eu tenho a base da língua fechando a hipofaringe e o paciente não respira apenas pelo fato de estar inconsciente, né, e às vezes precisa ali abrir a via aérea, né, levar a cabeceira, se eu tiver como, né, mas aqui no caso da restrição de como não posso fazer isso, mas esse paciente vai precisar receber, né, suporte de O2, então ele vai precisar ser abordado em relação à permeabilidade dessa via aérea, uma cânula orofaringe, permeabilidade e também estabilização. Então, o colar cervical vai me prevenir essa lesão secundária. Lembrando que o colar cervical ele não previne tudo. Então, ele restringe 80% a 90% da flexão anterior, mas ele só restringe 50% da flexão lateral. Por isso que o colar cervical, ele precisa manter essa estabilização manual e ele só pode ficar sozinho junto com os blocos, né, aqueles estabilizadores de cabeça fixados, com tirante de cabeça e um tirante de queixo, para que você consiga dar uma sustentação adicional a esse colar cervical. Então, todos esses cuidados são extremamente importantes na situação de traumatismo raquimedular. E a gente tem todas as abordagens, padrões, que a gente, né, vocês já viram lá, em relação à abordagem inicial do paciente, dentro de todos esses comprometimentos. Teve comprometimento da ventilação, então eu preciso garantir ventilação adequada. Por quê? Porque indiretamente eu tenho uma neuroproteção por meio desse paciente. Lembrando que trauma torácico pode estar associado a grandes comprometimentos da ventilação, né? E eu tenho que ter uma atenção em relação a isso, em relação ao suporte de O2, em relação à ventilação otimizada, em relação a incrementar o suporte de O2 de acordo com a gravidade desse paciente. Safe circulation, tratar a hipotensão, monitorizar a sonda vesical demoral, sonda nasogástrica, né, precisam ocorrer lá numa avaliação posterior, lembrando que sonda vesical de demora, eu preciso, né, se tiver algum outro trauma associado, né, perceber se o assoalho pélvico ele não está fraturado, se essa sonda vai para outro local, a gente tem uma série de cuidados em relação a isso aí. O D de exame neurológico é o que a gente precisa, né, chamar a atenção aqui, que é um paciente que normalmente, ele, de um modo geral, ele não tem grandes comprometimentos em relação ao critério de sobrevivência, mas eu preciso garantir a qualidade de vida, o risco de lesões secundárias e comprometimento em relação à capacidade produtiva desse paciente. Se ele tiver uma lesão secundária que ela pode ser evitada, e no caso aí, o grande risco, ele tem um comprometimento medular importante que comprometa aí toda essa mobilidade de braços e pernas. Então, dentro desse processo avaliativo, a gente precisa ter uma atenção aí na avaliação primária, em relação, nesse momento inicial, avaliar nível de consciência, avaliar a reatividade popular, escolha a escala de Glasgow e a percepção sensória motor. Então, sensibilidade, né, a nível de 4 membros, ao definir o nível da lesão, e numa avaliação secundária, nesse segundo momento que eu faço uma avaliação criteriosa céfalo-caudal, eu preciso definir um pouco mais criteriosamente esse processo. Então, o que diz especificamente a coluna vertebral, o que eu vou avaliar? Né? Então, nessa avaliação secundária, história, sempre reavaliar pupilas, reavaliar outras complicações que elas podem ter, mas em relação à coluna, o que eu preciso avaliar? Essa coluna ela precisa ser palpada criteriosamente em relação a possíveis deformidades, edemas, crepitação, dor, contusão, ferimentos penetrantes. Esse paciente precisa ser avaliado em relação à dor, sensibilidade e movimento, em todos os níveis, e inclusive de um lado e do outro.
aquela recorrespondência dos miótomos, né, que são os grupos musculares inervados pela raiz nervosa. Um único músculo, ele é inervado por várias raízes nervosas. Eu posso ter variações anatômicas de um lado para o outro. Então, eu aperto a mão do paciente, peço para ele apertar minha mão de um lado, preciso fazer a mesma avaliação criteriosa do outro lado, porque eu posso ter respostas diferentes. Não só em relação ao cruzamento bulbar dos feixes, principalmente córtex espinhal, mas como eu posso ter também variações anatômicas. Avaliar a sensibilidade, função motora, os reflexos, né? E uma atenção aí em relação a situações que desviem a atenção e situações em que podem indicar grande gravidade, né? Então, situações que se deve suspeitar de TRM, que eu preciso ter um nível de alerta maior, queda da própria altura do idoso, quedas a partir de 1 metro, a partir de 4, 5 metros é nível de alerta lá em cima, mas a partir de 1 metro eu já posso ter lesões da coluna vertebral no jovem, com tranquilidade. Então, atenção, caiu da própria altura, né? De que altura que ele caiu, de que altura que ele pulou, lá no esporte, ele pulou, ele fez parkour, como é que foi? Entendeu? Investigar bem esse processo. Quedas de escada, a gente chama atenção para tudo, né? A partir de 5 degraus, impacto da cabeça, coluna, tórax, mergulho em águas rasas, esporte, agressões, atropelamentos. O atropelamento ele tem uma cinemática de trauma do paciente que teve várias lesões. Acidentes por aceleração, desaceleração brusca, né? Colisões de alta velocidade, seja com qualquer prática esportiva, skate, patinete, bicicleta, não se subestima, é só um patinete. Não, eu posso ter eventos lesivos altamente significativos com todos esses esportes, que a gente tem o acidente automobilístico chamando a atenção, mas a gente tem grandes processos lesivos, às vezes, com esportes que aparentemente são de bem mais baixa velocidade. Né? As motocicletas, né, que tem aí uma grande estatística em relação aos processos de traumatismo raquimedular, e os acidentes aquáticos, não só o mergulho em águas raras, mas surf, bodyboard, canoagem, todos os que, né, provocam aí impacto na água em grande velocidade, é quase como se fosse uma estrutura rígida, né? E dentro dessa cinemática do trauma, chamar a atenção para alguns detalhes importantes. Eu estou ali, eu motociclista, e às vezes o paciente, aparentemente está bem e tal, quando eu vou ver, tem deformidade no capacete. Epa, esse paciente teve impacto na cabeça, e no impacto da cabeça ele pode ter lesão medular associada, lesão na coluna vertebral. Trauma de face, trauma de membro, TCA associado, tudo isso chama atenção. E um outro detalhe importante nesse processo avaliativo são as situações que desviam a atenção. Aparentemente, a coluna cervical, ela gera um limiar de dor que ele não supera, às vezes, outras situações. Por exemplo, a queimadura. O paciente colidiu o carro pegou fogo, eu estou com uma queimadura, e às vezes ele passa desapercebido ali aquela lesão medular. Então, situações de distração, situações que desviam a atenção, que precisam chamar a atenção, precisam ser relatadas e descritas, né, na cinemática do trauma, no evento, nessa abordagem inicial, são fraturas associadas principalmente de ossos longos, trauma abdominal, lacerações extensas, às vezes o paciente está com cortes profundos, e aquilo gera muita dor, e ele não consegue definir claramente toda essa lesão de coluna associada. Desenluvamento, que é, né, desencapar, né, toda essa cobertura, né, da pele, né, gera grandes limiares de dor. Esmagamento, grandes queimados, intoxicação, paciente alcoolizado, está sob efeito de drogas, ele tem uma percepção alterada, barreira de comunicação, o paciente não fala o meu idioma. A gente já passa por várias situações assim, o paciente não fala o seu idioma, então o paciente ele tem deficiência auditiva, ele está olhando para você, mas ele não entende o que você está falando. Então, isso aí são barreiras de comunicação importantes, precisam ser, né, avaliadas, às vezes transtorno mental, às vezes a própria senilidade, o paciente está ali, o paciente tem uma percepção cognitiva reduzida, ou até uma doença degenerativa, o paciente né, a um paciente que tem uma dificuldade para articular palavras para conseguir se comunicar, isso tudo precisa chamar a atenção como situações que dificultam esse processo avaliativo. E sinais de alerta, ou seja, o paciente teve alteração do nível de consciência, né? Dor importante, fraqueza, incoordenação, paralisia, dormência, aquilo que de repente não apareceu no momento inicial, mas apareceu no momento secundário, aquilo evoluiu, aquilo avançou, começou a ser identificado,
Isso é um sinal de alerta e precisa de abordagem, de intervenção a qualquer momento. Como um nível de alerta, um nível de gravidade aí desse evento lesivo aí da coluna, né? Então, de repente, ele teve ali a alteração esfincteriana, retenção, relaxamento, dificuldade para deambular. Ele estava deambulando, mas de repente ele está com dificuldade ali. E os comprometimentos respiratórios são muito comuns, principalmente em lesões altas, né? Então, de um modo geral, o que vai se fazer? Como é que a gente tem aí, em termos de algoritmo, para a gente poder conduzir? Quem é o paciente que tem indicação de restrição de coluna? A gente não fala mais de imobilização, é restringir, porque você não consegue imobilizar, você apenas consegue restringir com todas as estruturas. Cervical, prancha, rígido, bloco, né? Então, os traumas penetrantes eu não restringo, eu preciso restringir, restrição não indicada dentro desse padrão normal, falar cervical. Mas eu preciso estabilizar esse paciente. Mas o trauma fechado, ele pode ser restrito, principalmente essas situações que nós acabamos de ver, que chamam a atenção, que são mecanismo de trauma significativo. Chegou lá, o paciente está caminhando em cena, mas o carro está, rodinha para cima, efeito plástico importante, fratura de olho de boi, ou seja, o para-brisa está quebrado na altura da cabeça do paciente, ele fez aquele sistema de golpe contra golpe, ele pode ter provocado hiperextensão, hiperflexão. Então, qualquer mecanismo sugestivo de lesão, imobiliza. Paciente perdeu o gládulo, imobiliza. Paciente queixou dor, imobiliza. Paciente tem déficit neurológico, seja qual for, imobiliza. Deformidade na coluna, ele está embriagado, ele está sob efeito de droga, não pode se comunicar adequadamente, que nós acabamos de ver. Paciente idoso, nível de alerta, porque as estruturas, eles têm uma fragilidade anatômica maior, né? Então, o paciente idoso, ele tende a ter já problemas osteomusculares, artrose, espessamento lá dos discos intervertebrais, risco dele já ter um comprometimento nessa estrutura óssea prévia é muito grande. Por isso que o trauma no idoso, ele chama mais atenção para as lesões rapidolares. E a instabilidade. O paciente se estabilizou nessa avaliação primária a qualquer tempo, ele precisa atender receber uma restrição aí. Tá? Então, quem é o paciente que a gente não restringe? Quem não tem absolutamente nada. Inclusive, aquele paciente que está andando na cena, me deixe. Não quero, estou preocupado com o carro. Está lá no celular, conversando com o problema. Mas ele tem um mecanismo significativo de trauma. O evento, a cinemática do trauma foi importante, ele ganha a restrição. E isso, às vezes, é uma grande dúvida. Às vezes, eu tenho somente um mecanismo de trauma significativo como indicativo da lesão. E nada, absolutamente nada, do processo avaliativo no corpo do paciente trazendo alguma indicação. Somente o mecanismo significativo. E eu não desmereço esse processo. Tá? Então, na dúvida, restringe. Tá? Essa é a premissa que nós temos aí sempre. De um modo geral, só para a gente finalizar, então, o que nós temos, então, nessa abordagem no atendimento inicial ao paciente vítima de trauma rápido-medular? Tratar as lesões sanguinantes, torniquete, aquele nosso XABCDE, com uma valorização em relação a alguns aspectos. Então, no momento que eu abordo esse protejo, restringe essa cervical, estou garantindo e preservando esse paciente de lesões secundárias, fornecer oxigenação, eu tenho também melhora dessa perfusão medular, identificação de choque hemorrágico, um alerta aí para a questão do choque neurogênico, a reposição volêmica, garante perfusão cerebral, garante perfusão de órgãos altos, inclusive as irrigações a nível medulares, tratar bradicardia e hipotensão, porque isso aí compromete toda a função neurológica, avaliar e reavaliar esse paciente, nós temos aí uma ferramenta importante que é o Glasgow, e avaliar as reações populares, seja de constrição, seja de relaxamento, miose, mitríase, célula, pupila pontina, que são normalmente associações em relação ao TCE, que isso pode ter um comprometimento indireto em relação ao trauma rápido-medular e, criteriosamente, todas essas alterações sensório-motoras que nós vimos aqui, o processo avaliativo e a cereja do bolo, o grande prioridade aí, que é a restrição do movimento dessa coluna, que precisa ser controlado
criterioso com toda a estrutura aí para preservar essa lesão secundária. Né? Tratar a hipotermia, porque o paciente ele pode ter perda desse controle a nível, né, de resposta, né, do sistema autonômico, que nós já vimos aí, né, e garantir um transporte rápido e seguro para esse paciente. Então, agradeço, né, vocês aí. A gente tem algumas bibliografias aí que a gente se apoia, principalmente os guidelines, né, os principais algoritmos aí, né, PHQLS, ATLS, né, e muito obrigada pela atenção.